Bom dia, paz do Senhor. Estou de volta hoje para falar um pouco sobre a Bíblia que Jesus citou. Convido os amados a abrirem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, o versículo 10. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito e permanece escrito: Temerás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Por que é escrito e permanece escrito? Porque no grego a palavra é mais forte do que nós temos nas Bíblias modernas. Então por isso que está escrito e permanece escrito. Isso segundo Marvin Vincent, um estudioso do idioma grego. Então nós vemos aqui que Jesus falou com Satanás: Vai-te, porque está escrito e permanece escrito: Temerás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Pois bem, quando eu vou para Gênesis, no capítulo 6 de Deuteronômio, vamos olhar aqui. Eu tenho aqui comigo a Bíblia João Ferreira de Almeida. Essa aqui é a tradução de 95. Então nós vamos aqui para o livro de Gênesis, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 10. Deuteronômio 6 e aqui está, no versículo 13. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz: O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Mas nós não vemos somente, ou só. Então qual que é a versão que Jesus citou? Jesus citou, amados, a Septuaginta. Eu tenho comigo o exemplar, o volume 1 da Septuaginta em português. Agora vamos até o livro de Deuteronômio e vamos procurar o mesmo texto no versículo 13. Está escrito assim: Temerás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás, apegar-te-ás a Ele e pelo seu nome prometerás solenemente. Então aí nós vemos o texto que Jesus usou. Então por isso a Bíblia que Jesus citou. Amém? E gostaria também de compartilhar aí com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20, um fato muito importante para mim, pelo menos, e gostaria de explicar um pouco esse versículo para os amados. Então, Mateus, capítulo 9, versículo 20, está escrito assim: Eis que uma mulher enferma de um fluxo de sangue havia 12 anos, chegando por detrás dele, tocou a borda da sua veste, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a roupa dele, ficarei sã. Então, quando ela tocou na borda da vestimenta de Jesus, aquela borda para o judeu significa o Senhor é um. E quem nos traz essa palavra é Marvin Vincent. E esse versículo, para mim, ele também cumpre a profecia que está no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Agora, nós vemos muitas traduções que falam sobre o Filho. Porém, essa mesma palavra, quando nós olhamos aí no inglês antigo, a palavra é son, nós podemos escrevê-la como S-U-N ou S-O-N. E nos idos aí de 1500 e pouco, no inglês, a mesma palavra poderia ser filho ou poderia significar sol. Então, aqui vai a tradução da Septuaginta desse versículo. Vou ler aqui para os irmãos. Mas a vós que temeis o meu nome, o Filho da Justiça ascenderá com cura nas suas asas. Saireis e saltareis de alegria como novilhos livres dos jugos. Então nós vemos aqui que a tradução melhor dessa palavra é filho e não sol. E o
judeu, quando pega no lado, né, da sua veste e sobe, aí você tem as asas. Então, Jesus Cristo cumpriu essa profecia no livro de Malaquias, capítulo 4, no versículo 2. E gostaria também de olhar com os irmãos um outro trecho aqui no Novo Testamento, levando para o Antigo Testamento. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 11, gostaria de frisar aqui o versículo 17. Está escrito assim: pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas, ofereceu seu filho amado, a respeito de quem foi dito que em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era capaz de ressuscitá-lo dos mortos, de onde figurativamente ele o recebeu de volta. E tenho aí algumas referências bíblicas para você. Gênesis, Romanos, capítulo 4, versículo 17 a 21, e Romanos 9, versículo 7. Então nós vemos aqui que tem uma divergência em algumas versões, coloca aí o filho unigênito, mas Abraão tinha, na época que Isaque já estava andando nessa terra, Abraão também tinha Ismael. Ismael era o seu filho mais velho. E depois veio Isaque. Nós sabemos isso porque nós podemos ler nas Escrituras. Então, o filho unigênito não procede aqui. Essa passagem nos remonta aqui ao livro de Gênesis, do capítulo 22, versículo 16. Então, vamos conferir agora na Septuaginta, no capítulo 22 de Gênesis. Vou olhar aqui para os irmãos, capítulo 22, e está no verso 16. 22, 16 diz assim: eu sozinho jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e por amor a mim, e não poupaste o teu filho amado. Com bênçãos eu certamente te abençoarei, e multiplicarei abundantemente a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia do litoral do mar. E a tua descendência herdará as cidades dos seus adversários. Aí nós temos Deuteronômio 6 e 4, Isaías 43, 10 e 11, Oséias 1 e 10, e também o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13 e 14. Então, aqui temos a Septuaginta, volume 1, em português, Septuaginta em português, volume 1. Tenho aqui para os amados a Septuaginta em português, esse é o volume 2, esse também está no Amazon. O exemplar que eu tenho na minha mão é do Amazon, mas você pode adquirir esses livros no Brasil através do clubedeautores.com.br. No Brasil você consegue comprar ou boleto à vista, ou você pode comprar esses livros também parcelado, até 12 vezes. Então nós temos aqui um pouco da Septuaginta, o que vejo nas traduções modernas é que tem muita gente que vem mudando o que temos no Novo Testamento, sendo que o que veio no Novo Testamento foi citado do Antigo Testamento. Então as pessoas, algumas, vêm mudando a palavra de Deus sem autorização nenhuma de Deus. Deus não permite isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, nos fala que nós não podemos acrescentar, nós também não podemos tirar da palavra de Deus, correto? Então, nós temos aqui as Escrituras citadas por Jesus. As Escrituras também foram citadas por Estevão, por Pedro e por Paulo também. E o autor do livro de Hebreus, embora muitos acreditam que seja Paulo, pode ser que foi outra pessoa também. Essa informação nós não sabemos ao certo.
Mas fica aí a dica para vocês, os livros que recomendo. Eu fiz essa tradução da Bíblia. Gostaria de ler aqui para vocês um comentário que foi feito por um estudioso da palavra, o Dr. Clark. Escreveu o seguinte: o estudo desta versão serviu mais para expandir e iluminar a minha mente do que todas as obras teológicas que eu já tinha consultado. Eu lera pouco e fiquei convencido de que os preconceitos contra ela eram totalmente infundados e que era uma vantagem calculável para ter uma compreensão adequada do sentido literal das Escrituras. O professor Johann Davi Michaelis, esse professor, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele escreveu isso aqui sobre a Septuaginta. O estilo é diferenciado nos diversos livros, mas de todos os livros da Septuaginta, o estilo de Provérbios é o melhor, pelo qual o tradutor vestiu os pensamentos mais geniais na linguagem esmerada e elegante, jamais usada por um sábio pitagórico para expressar as máximas da sua filosofia. E o que eu tenho aqui é a Septuaginta, é a tradução de Charles Thompson. Charles Thompson foi o primeiro secretário do Congresso norte-americano, era chamado pelos índios Delaware de o Homem da Verdade. Quando eu apresentei essa tradução para minha mãe, ela falou: olha, se os índios chamaram ele de Homem da Verdade, pode usar, que é boa. Então, Charles Thompson traduziu do grego para o inglês a Septuaginta. A Septuaginta remonta aí que ele traduziu a 400, 450 anos depois de Cristo. Mas a Septuaginta, ela vem de longe, de 250, 300, 350 anos antes de Cristo. Algumas pessoas me perguntam: você traduziu os livros apócrifos? Não, eu não traduzi os livros apócrifos porque, a meu ver, esses livros, embora sejam de cunho aí histórico, alguns, outros, eles usam doutrinas que nós não temos na Bíblia. Por isso, esses livros, eles não foram canonizados, certo? Então, nós temos apenas os livros que os judeus reconhecem como sendo escrituras sagradas, que são o Pentateuco. Você tem também aí o livro de Josué, o livro Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e assim por diante. Então nós temos aí uma compreensão um pouco melhor das Escrituras para hoje. Que Deus te abençoe ricamente. Se você gostou, por favor, compartilhe aí com seus amigos no Facebook, no Instagram e outras mídias sociais. E também não esqueça de fazer aí, dar a sua curtida aí e também se inscrever aí. Em breve teremos um novo vídeo apresentando a Bíblia que Jesus citou. Deus te abençoe ricamente.